Você já parou para refletir sobre o que, de fato, tem impedido sua vida de fluir com leveza, paz e propósito? Já se questionou por que, mesmo buscando a Deus, ainda sente um peso invisível, uma estagnação espiritual que parece não ter explicação? Talvez você tenha acreditado até agora que os obstáculos à sua caminhada com Deus vêm de fora, de pessoas, de situações, de ataques visíveis. Mas e se eu te dissesse que os maiores inimigos da sua fé podem estar dentro da sua própria mente? Existe uma batalha silenciosa acontecendo todos os dias, e ela se trava no campo dos seus pensamentos. Uma guerra espiritual que não se vê com os olhos, mas se sente no coração, nos sentimentos que o dominam sem razão aparente, nas vozes internas que te lembram dos fracassos do passado, dos erros que você tentou esquecer, dos julgamentos que ouviu e acabou aceitando como verdades. Você pode não perceber, mas muitos dos pensamentos que hoje ecoam em sua mente são palavras que alguém te disse quando você era apenas uma criança. São rótulos que foram colocados sobre sua vida e que você, sem perceber, vestiu como se fossem parte da sua identidade. Você não é bom o suficiente. Você não vai conseguir. Você não tem valor. E essas palavras, como sementes plantadas em solo fértil, germinaram e se transformaram em fortalezas mentais. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Isso significa que o que você acredita em seu coração define a forma como você vive, se relaciona, reage e se posiciona diante das adversidades. Se sua mente estiver cheia de mentiras, você viverá uma realidade construída em cima da mentira. Se estiver cheia de dor não tratada, você enxergará tudo com a lente da dor. E se estiver cheia de culpa, vergonha e rejeição, será difícil acreditar que você é de fato filho amado de Deus. Mas hoje, algo está prestes a mudar. Este texto não chegou até você por acaso. Ele é resposta de oração. Talvez você tenha chorado ontem à noite, talvez tenha orado em silêncio dizendo: Senhor, fala comigo, eu não aguento mais. Talvez ninguém tenha escutado o seu clamor, mas Deus escutou, porque Ele escuta até os gemidos da alma, e Ele age. O Salmo 34:18 afirma: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Sim, há um segredo espiritual escondido aqui, e poucos conhecem esse segredo. Poucos entendem que a mente também precisa ser curada, purificada, lavada pela palavra. A mente, quando contaminada, pode se tornar uma prisão, uma cela invisível construída com lembranças mal resolvidas, vozes do passado e palavras negativas que você mesmo passou a repetir, acreditando que era sua voz, mas não era. Eram as vozes do trauma, eram as vozes da rejeição, era a dor falando por você. Mas hoje, o Senhor quer te libertar disso. Romanos 12:2 nos ensina: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, a transformação verdadeira começa na mente, é lá que tudo muda. Não adianta mudar o exterior se o interior está em ruínas. Não adianta mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, se sua mente ainda estiver presa ao que te feriu, ao que disseram, ao que faltou. Você pode estar vivendo com a mente aprisionada sem saber, vivendo no automático, carregando correntes que te impedem de avançar, correntes invisíveis, mas pesadas. E talvez hoje você pense que precisa de mais força para seguir, mas na verdade precisa de libertação, de cura interior, de luz nas áreas que ficaram escondidas. O Salmo 139, 23, 24 nos mostra a oração de quem entende essa necessidade. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a sua oração hoje. Deus quer te conduzir para fora da prisão da culpa, do medo, da rejeição, do autojulgamento. Mas é necessário entregar a Ele sua mente. É necessário permitir que Ele revele os pensamentos que não vieram dele, as crenças que foram enraizadas por experiências de dor, as mentiras que foram vestidas como verdades. A boa notícia é que Jesus veio exatamente para isso. Lucas 4,18 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Você percebe? Ele veio libertar os presos, mesmo os que estão presos dentro de si mesmos. E se você sente que algo está falando profundamente com você agora, é o Espírito Santo. Ele está tocando em áreas que talvez você nem sabia que precisavam de cura. E tudo o que ele precisa de você é rendição, não resistência. Renda-se. Confesse o que precisa ser confessado. Entregue o que precisa ser entregue. Perdoe quem precisa ser perdoado, mesmo que seja você. Porque muitos estão aprisionados por não conseguirem perdoar a si mesmos, por se culparem dia após dia, por reviverem o passado como se pudessem mudá-lo. Mas o Senhor te chama hoje para viver algo novo. Isaías 43, 18, 19 declara: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? A mudança começa agora, mas não será emocional, será espiritual. Será a palavra de Deus lavando sua mente. Será a verdade libertando você. Jesus disse em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não precisa mais carregar essa dor sozinho. Você não precisa mais lutar em silêncio. Deus está aqui, e Ele quer te restaurar por completo. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era suficiente. Talvez alguém tenha te deixado, te traído, te abandonado. Talvez você se sinta invisível, como se ninguém enxergasse o que realmente sente. Mas Deus te vê. Ele vê o que está por trás do sorriso. Ele vê o que está escondido por trás da força que você faz para parecer bem. Ele vê as lágrimas que ninguém viu. E Ele diz: Filho, eu estou aqui. Você não está sozinho, nunca esteve. E se você chegou até aqui, não saia sem orar. Diga em voz alta agora: Senhor, eu te entrego a minha mente. Purifica os meus pensamentos. Liberta-me de toda mentira que eu aceitei como verdade. Apaga as palavras que me feriram. Lava a minha memória com a tua palavra. Restaura o que foi quebrado. Cura as feridas que eu escondi até de mim mesmo. E guia-me, Espírito Santo, para a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. O que vem agora é cura. O que vem agora é restauração. O que vem agora é renovo. E tudo começa na sua mente. Se este texto falou com você, escreva nos comentários uma palavra de fé. Diga: eu recebo a cura da minha mente. Ou escreva uma oração sincera. Porque quando você escreve, você declara. E quando declara, você ativa sua fé. Continue aqui. Deus ainda vai falar mais com você. Poucos sabem disso, mas há pensamentos que não vêm de Deus. Eles não foram semeados por Ele. Não carregam a essência dele. E mesmo assim, encontram morada em nossas mentes como hóspedes indesejados, silenciosos, sorrateiros. Esses pensamentos se instalam com disfarces. Medo, culpa, insegurança, rejeição, raiva, lembranças distorcidas, ansiedades profundas. Aos poucos, eles sabotam a fé, distorcem a verdade, minam o descanso da alma, corroem a coragem e, sem que percebamos, nos afastam do plano que o Pai preparou. Mas hoje você vai enxergar com outros olhos. Hoje o Espírito de Deus vai acender uma luz dentro de você
E essa luz vai mostrar com clareza o que está contaminado, o que precisa sair e o que pode florescer se for limpo. Porque Deus não quer apenas te dar uma nova direção. Ele quer transformar sua estrutura interior. Ele quer restaurar sua mente para que sua fé volte a respirar. Talvez você esteja enfrentando um ciclo sem fim de estagnação, ansiedade constante, desânimo que vai e volta, decisões que parecem certas, mas que pouco tempo depois revelam suas consequências amargas. E você muitas vezes não entende o porquê, mas Deus entende. Ele vê onde você não consegue enxergar. Ele conhece os labirintos intricados do seu pensamento. Ele conhece as camadas emocionais, os mecanismos de defesa que você construiu para sobreviver, mas que agora estão te aprisionando, e Ele quer libertar você. A palavra nos diz, em 2 Coríntios 10, 4, 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Perceba isso. Pensamentos precisam ser levados cativos. Isso quer dizer que você não pode permitir que qualquer pensamento tome espaço em sua mente. Nem tudo o que você sente vem de você. Nem tudo o que você pensa é verdade. Existem pensamentos que foram soprados por espíritos de engano. Palavras que você aceitou como verdade, mas que eram setas inflamadas do inimigo. Lembranças que o diabo usa como munição para te manter paralisado mas você foi chamado para a liberdade, para a mente de Cristo, para uma mente lavada, restaurada, firmada na verdade da palavra. E hoje, Deus quer te ensinar como identificar esses pensamentos e como expulsá-los um por um. Isso não é apenas um convite ao autoconhecimento, é uma convocação espiritual à guerra, porque a maior batalha da vida cristã acontece na mente. Se você sente que esta mensagem já está tocando você, comente agora mesmo, não como formalidade, mas como ato de fé. Escreva: Senhor, limpa a minha mente. Esse comentário é mais do que uma frase, é um altar espiritual, é um compromisso público com o processo de cura que Deus vai iniciar. E quando você declara isso, algo no mundo espiritual se move. Algo começa a ser arrancado de dentro de você, porque o Senhor honra os que o buscam com sinceridade. Talvez você não saiba, mas muitos estão travando a mesma guerra mental que você. E esta palavra pode alcançar essas pessoas se você agir. Curta este vídeo, compartilhe. Isso faz com que o YouTube entregue esta mensagem a mais corações que precisam ser libertos. E ao fazer isso, você não está apenas ajudando o canal. Você está evangelizando, você está se tornando um instrumento nas mãos de Deus. A Bíblia diz em Mateus 5, 14 e 16, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Essa luz começa agora, na sua mente, porque o brilho de Deus não é apenas exterior. É um brilho que começa dentro, quando a verdade entra, e as trevas são dissipadas. Você não precisa mais viver cativo de pensamentos que não vêm de Deus. Você não precisa mais tolerar medos antigos, vozes acusadoras, lembranças que causam dor. O Espírito Santo está aqui, e onde ele está, há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Hoje é o dia da sua libertação interior. Mesmo porque só os que têm fome de transformação verdadeira dão esse primeiro passo com fé. Só quem já cansou de viver na superfície busca um mergulho profundo em direção à cura. Não é qualquer um que escolhe parar tudo, silenciar o mundo ao redor e dar atenção ao que Deus quer dizer agora. E se você está aqui, lendo estas palavras, não é por acaso.
Há um chamado silencioso do céu ecoando em sua alma, uma convocação sutil, porém firme, para um tempo de restauração interior. Por isso, antes de continuarmos, eu te convido, com seriedade e intenção, a se inscrever neste canal se ainda não for inscrito. Mas não faça isso por hábito ou por simpatia. Faça como um ato consciente, espiritual. Pense em quantas pessoas, neste exato momento, não têm uma igreja perto de casa. Pessoas que não contam com uma comunidade que as acolha, que ore com elas, que compartilhe a palavra com amor. No entanto, muitas dessas pessoas têm acesso à internet. E quando encontram um vídeo como este, encontram também o alimento que faltava à alma. Palavras que curam, ensinam, tocam e libertam. E, se este conteúdo chegou até você como consolo, direção ou resposta, ele também pode ser a resposta para outros. Por isso, compartilhe, curta, comente. Não apenas como quem assiste, mas como quem faz parte. E isso é evangelizar com o que você tem em mãos. Você talvez nunca suba num púlpito, mas hoje pode ser canal de Deus por meio de um simples clique. E isso é poderoso, porque tudo o que é feito em nome do Senhor, com fé e intenção, é contado no céu. Antes de mergulharmos no estudo de hoje, quero te pedir algo. Comente aqui embaixo. Paz em Cristo. Essa frase não é apenas simbólica. Ela sela o seu coração com o Espírito de Deus e declara diante do mundo espiritual que este momento será de cura profunda, de transformação real. Além disso, quero que você guarde uma revelação. O penúltimo ensinamento deste estudo pode ser a chave que faltava para desbloquear uma bênção que você vem buscando há anos. Uma porta que só se abre com entendimento espiritual. Por isso, prepare-se, silencie tudo ao seu redor. Desligue as distrações, feche as outras abas, esqueça o que vem depois. Deus quer falar com você agora. Está prestes a começar uma limpeza divina, um processo profundo que vai tocar áreas da sua mente que talvez você nem saiba que ainda estavam contaminadas. Áreas escondidas, guardadas há anos, mas que o Espírito Santo quer purificar. O estudo começa agora. A limpeza da mente começa com o reconhecimento da batalha invisível. Essa é uma verdade que muitos cristãos ainda não compreenderam plenamente. A maior guerra espiritual não acontece fora de nós, mas dentro da nossa mente. Enquanto você estiver tentando vencer com ações externas algo que está enraizado internamente, sua alma continuará em conflito. É como tentar limpar a casa sem tocar no esgoto que está entupido. É como tentar colocar flores sobre um solo contaminado. A aparência pode enganar, mas o interior denuncia. Muitos passam anos lutando contra pecados visíveis, contra vícios, hábitos destrutivos, comportamentos repetitivos que sabotam sua própria paz. Mas esquecem, ou talvez nunca tenham sido ensinados, que tudo isso é apenas reflexo de uma realidade invisível que opera na mente. O pecado que se manifesta no corpo começou como pensamento aceito. A decisão errada que destruiu relacionamentos começou como ideia nutrida em silêncio. Esse é o primeiro passo para a limpeza divina. Reconhecer que há uma guerra mental acontecendo agora mesmo. Uma guerra que influencia a sua fé, seu ânimo, sua capacidade de orar com profundidade, sua visão sobre si mesmo e até a sua imagem de Deus. A palavra de Deus é clara. Em 2 Coríntios 10, 4-5, o apóstolo Paulo declara: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você consegue perceber o que está sendo dito aqui? Existe uma milícia espiritual, uma guerra real, e o campo de batalha são os pensamentos. Satanás sabe que, se conseguir controlar sua mente, não precisará tocar na sua vida, porque sua vida seguirá o rumo dos seus pensamentos.
Como está escrito em Provérbios 23:7, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Isso explica por que tantas pessoas oram, mas continuam presas, leem a Bíblia, mas não entendem. Vão à igreja, mas não sentem mudança. Porque estão tentando viver uma fé profunda com uma mente superficial, contaminada por crenças antigas, por palavras destrutivas que ouviram na infância, por frustrações que nunca foram entregues ao altar de Deus. Enquanto isso, o inimigo trabalha nos bastidores, sutilmente, soprando pensamentos que parecem seus, mas não são. Frases como: eu não presto, nunca vou mudar, Deus se esqueceu de mim, nada dá certo para mim, meu tempo já passou, eu não sou espiritual o suficiente. Esses pensamentos carregam em si o veneno da estagnação. E o pior, muitas vezes são repetidos com naturalidade, como se fossem verdades absolutas, mas não são. São mentiras, são estruturas de opressão, são fortalezas mentais que precisam ser derrubadas. A Bíblia fala sobre isso em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe, a renovação da mente é o que permite que você experimente a vontade de Deus. Sem essa renovação, você continua tentando viver algo do alto com estruturas mentais do passado. Continua tentando caminhar pela fé, carregando pesos emocionais que distorcem tudo o que você ouve. E é por isso que muitos vivem cansados espiritualmente, mesmo buscando a Deus com sinceridade. É tempo de reconhecer. Há pensamentos que precisam ser expulsos um por um. Há hábitos mentais que precisam ser quebrados. Há vozes que precisam ser silenciadas. E o Senhor está pronto para fazer isso com você. Agora, essa limpeza interior não será feita por força humana, nem por inteligência natural. Será feita pelo Espírito Santo, que sonda os corações e esquadrinha os pensamentos. Como está escrito em Jeremias 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. A mudança começa no invisível. A transformação se inicia no silêncio, nos cantos escuros da mente onde ninguém entra, exceto Deus. É ali, nesse espaço secreto, que Ele deseja agir. Você pode ter aprendido a esconder sua dor, a racionalizar seus traumas, a maquiar suas quedas. Mas Deus não veio te oferecer um remendo emocional. Ele quer fazer nova todas as coisas, como promete em Apocalipse 21:5. Ele não quer que você viva da força do seu braço, nem da aparência de fé. Ele quer que você seja curado de verdade. E para isso, você precisa abrir a porta da sua mente. Não apenas do seu coração, mas da sua mente. Deixar Deus entrar nos pensamentos escondidos. Nas dúvidas que você finge não ter. Nas angústias que você reprime. Nas memórias que ainda doem. Nos pensamentos que você evita. E aqui está a chave. Tudo aquilo que você não entrega a Deus, o inimigo usa contra você. Por isso, é tempo de oração. É tempo de clamar como fez Davi no Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração de quem deseja libertação completa, de quem entendeu que não adianta mudar o externo se o interno continuar o mesmo, de quem reconhece que precisa da luz de Deus nos recantos mais profundos da mente. Não para condenar, mas para curar, para libertar, para restaurar. Talvez você tenha crescido ouvindo que era fraco, que não prestava, que sempre erraria. Talvez tenha sido abandonado por alguém que deveria te amar. Talvez tenha fracassado onde mais queria vencer. E essas vozes se tornaram verdades silenciosas que te acompanham.
E hoje, mesmo que o cenário tenha mudado, você ainda se sente do mesmo jeito, porque a mente não foi curada. Mas Deus quer reescrever essa história. Em Ezequiel 36:26, ele declara: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa promessa não é apenas sobre emoções, é sobre estrutura interna. É sobre uma nova mentalidade, uma forma renovada de pensar, de crer, de viver. Por isso, abra sua mente agora mesmo. Diga a Deus: Senhor, mostra-me os pensamentos que eu aceitei e que não vieram de Ti. Revela as mentiras que eu abracei. Purifica a minha mente, limpa a minha alma, renova o meu entendimento. Porque o processo começa com um clamor sincero e Deus responde. Lembre-se do que Jesus disse em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, mas para que ela entre, as mentiras precisam sair. E essas mentiras, muitas vezes, estão tão enraizadas que parecem parte de você, mas não são. São sementes de engano que precisam ser arrancadas. E só a palavra pode fazer isso, porque ela é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela separa alma e espírito e discerne os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Você percebe a seriedade disso? A sua liberdade não depende de mais força, mas de mais luz, de revelação, de verdade, de rendição. Não é sobre saber mais, é sobre se entregar mais. E se você chegou até aqui, continue. O que vem nas próximas palavras pode ser a resposta pela qual você orou por anos. E lembre-se, o penúltimo ensinamento será uma chave profética, não o ignore. Então, feche os olhos por um instante, respire fundo, sinta a presença de Deus envolvendo você. Não há condenação aqui, só graça, só cura, só verdade. Você não é definido pelos seus erros. Não é prisioneiro da sua mente. Não é aquilo que o inimigo disse. Você é filho amado de Deus. E Ele está aqui agora para restaurar você. O que Deus deseja fazer hoje é mais do que te tocar com emoção. Ele quer ressignificar sua história mental. Ele quer que você pare de repetir as mesmas frases que foram lançadas por quem nunca viu o seu valor. Ele quer que você abandone os discursos internos que só alimentam a culpa, o medo e o conformismo. Porque a fé não sobrevive onde reina a mentira. A fé cresce onde a verdade foi plantada. E a verdade de Deus sobre você não é que você é fraco, derrotado, esquecido, ou insignificante. A verdade de Deus é que você é criação dele, feito à imagem e semelhança do Altíssimo, escolhido antes da fundação do mundo, chamado pelo nome, sustentado pela graça, coberto pelo sangue do Cordeiro. Mas para que essa verdade seja vivida, a mente precisa ser limpa. Vamos ser honestos. Quantas vezes você já orou, mas lá no fundo não acreditava que seria ouvido? Quantas vezes você leu promessas da Bíblia, mas não conseguia acreditar que eram para você? Quantas vezes o medo te impediu de dar passos que Deus já tinha confirmado? Isso não é falta de fé, é uma mente que ainda não foi totalmente curada. E o inimigo sabe disso. Ele não pode destruir você, mas pode tentar desorganizar seus pensamentos. Ele pode tentar te manter distraído, sobrecarregado, cercado, de vozes, preso, em ciclos de autossabotagem. E é por isso que Jesus nos chama para a renovação da mente. Porque uma mente transformada vê com outros olhos, crê de forma mais firme, age com confiança e descansa, mesmo em meio à tempestade. Você lembra de Pedro ao andar sobre as águas? Quando olhava para Jesus, ele andava. Quando olhou para o vento e começou a pensar no perigo, afundou. O problema não era o mar, era a mente. O mesmo acontece com você. Quando foca em Cristo, você caminha. Quando foca no medo, você afunda. É tempo de olhar de novo para Jesus.
É tempo de declarar, como em Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Uma mente firme em Deus produz paz. Não porque tudo ao redor esteja calmo, mas porque há convicção interior. Porque há estabilidade emocional ancorada na rocha. E essa rocha é Cristo. Agora, deixe que o Espírito Santo revele quais são os pensamentos que ainda estão distantes dessa firmeza. Pode ser medo do futuro, pode ser ressentimento com alguém, pode ser vergonha de algo do passado, pode ser dúvida sobre o amor de Deus. Seja o que for, Ele quer mostrar, não para te expor, mas para te libertar. E quando você permitir essa revelação, o processo começa. Não será sempre confortável. Às vezes, a cura dói. Dói porque envolve abrir mão de muros que você construiu para se proteger. Dói porque mexe com o orgulho, com a resistência, com a falsa sensação de controle. Mas é essa dor que cura. É o choro que rega a semente de uma nova mentalidade. Como diz o Salmo 126:5. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Essa é a promessa. Você pode estar chorando hoje, mas se for diante do altar, se for na presença, será cura, será renascimento, será libertação. E aqui está o penúltimo ensinamento como prometido. E preste muita atenção, porque ele pode ser a chave que faltava para destravar sua nova estação. Você não precisa entender tudo para obedecer, mas precisa obedecer para ver tudo mudar. Você pode não saber como Deus vai limpar sua mente, pode não entender como Ele vai arrancar pensamentos antigos, mas se você entregar, se você confiar, se você obedecer, Ele fará. Ele fará além do que você imagina, porque Ele é fiel, Ele é Deus. E Ele não começou em você uma obra para deixar pela metade, como está escrito em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você é essa obra, e está sendo aperfeiçoado a cada dia. Inclusive agora, enquanto lê esta mensagem, cada palavra está limpando, cada versículo está curando. Cada revelação está desfazendo fortalezas invisíveis. Por isso, repita com fé agora: Senhor, limpa a minha mente, revela o que eu não vejo. Me ensina a pensar como o Senhor pensa, me faz livre por dentro. E se isso tocou seu coração, comente. Escreva: Senhor, eu entrego meus pensamentos. E que isso seja uma aliança entre você e Deus. Um ponto de partida, um marco espiritual na sua jornada. Algo que o céu celebre e o inferno tema. Porque quando uma mente é curada, uma geração é impactada. Você não imagina o quanto sua libertação pode transformar tudo ao seu redor. Você é luz, você é templo, você é chamado a. E hoje é o seu recomeço espiritual. Essa é a essência da batalha que você enfrenta. Não é apenas mental, emocional ou comportamental. A guerra que tem te esgotado, te feito duvidar, te paralisado em decisões, é espiritual. E o primeiro passo do inimigo é fazer você acreditar que essa carga mental é normal, que pensamentos de medo, escassez, inferioridade, culpa, vergonha e ansiedade são parte da vida, parte do ser humano. Ele quer que você aceite como naturais essas correntes invisíveis. Mas a verdade é que não são naturais. São construções mentais inspiradas por engano. E a Bíblia nos mostra um outro caminho. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, ele não combateu o inimigo com força física, com gritos ou com demonstrações emocionais. Ele o enfrentou com a palavra. A cada tentação, a cada pensamento distorcido, a cada proposta camuflada de necessidade, Jesus respondia: está escrito. Ele não discutia com a dúvida, ele não argumentava com a mentira, ele simplesmente declarava a verdade. Porque a única coisa capaz de limpar a mente é a verdade eterna da palavra de Deus. E aqui está uma chave poderosa.
A mente só pode ser restaurada quando é submersa na verdade eterna e expurgada da mentira que ocupa o espaço sagrado da consciência. Mas para isso é necessário coragem, é necessário reconhecer o que está errado. É necessário confrontar as ideias que você abraçou como verdade, mas que foram semeadas pela dor, pelo medo, pelo abandono ou pela rejeição. Esse processo de limpeza não é confortável. É como entrar em um cômodo escuro da alma, um lugar onde estão guardadas frases malditas da infância, traumas escondidos, culpas não confessadas, vozes que você aceitou como identidade. É ali que o Espírito Santo deseja entrar, mas ele só entra se você abrir, porque ele não invade, ele é convidado. Você precisa, com sinceridade brutal, se olhar no espelho da alma e perguntar: que pensamentos estão me afastando da presença de Deus? Quais ideias eu estou protegendo, mas que estão destruindo minha fé? Que argumentos internos têm se tornado barreiras invisíveis para meu crescimento espiritual? A Bíblia é clara, em 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que são fortalezas? São estruturas mentais erguidas em torno de mentiras. São pensamentos repetidos tantas vezes que se tornaram resistentes à verdade. São vozes internas que se colocam acima da voz de Deus. São raciocínios que se opõem à fé. E se essas fortalezas não forem derrubadas, você continuará vivendo uma fé rasa com uma mente contaminada. Não há como expulsar aquilo que você ainda abriga. Não há como ser liberto daquilo que você ainda justifica. Não há como curar o que você ainda esconde. A limpeza da mente começa com o reconhecimento de que há pensamentos que precisam ser confrontados com a palavra de Deus. Talvez você esteja dizendo: mas eu oro, eu jejuo, eu louvo, eu participo dos cultos. E sim, isso é maravilhoso. Mas de que adianta manter rituais externos se, internamente, sua mente continua sendo um campo minado? De que adianta levantar as mãos no culto se seus pensamentos durante a semana são de culpa, dúvida, comparação, autopunição? Deus não quer apenas suas emoções no culto. Ele quer habitar também em sua mente. Ele quer governar seus pensamentos. Ele quer transformar seus padrões mentais. Porque é ali, no nível dos pensamentos, que a verdadeira liberdade acontece. Como está escrito em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente não é um evento, é um processo. E esse processo exige exposição à luz da palavra. A palavra não apenas consola, ela confronta. Ela não apenas acalma, ela corrige. Ela entra como espada e separa alma e espírito, como nos diz Hebreus 4:12. Você precisa permitir que essa luz entre. Precisa orar como o salmista, no Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora que você entendeu que Deus se importa com a sua mente, tanto quanto com o seu coração, chegou o momento de ir além, de deixar que Ele santifique a sua mente. A mente é um lugar sagrado, ou deveria ser. Você foi criado para pensar como Cristo, não com base em feridas, mas com base em revelação. Não a partir de traumas, mas a partir da palavra. Como diz 1 Coríntios 2,16, mas nós temos a mente de Cristo. Então, por que tantos filhos de Deus ainda vivem escravizados por pensamentos impuros, negativos, confusos? Porque a mente de Cristo só se manifesta onde há rendição. E rendição exige esvaziamento. Você precisa fazer uma limpeza. E como essa limpeza acontece?
Primeiro, reconheça os pensamentos que não vêm de Deus. Faça uma lista se for preciso. Escreva tudo que vem à sua mente de forma recorrente e que te afasta da paz, da presença e da fé. Pode ser o medo do fracasso, a vergonha de quem você foi, a dúvida sobre sua salvação, a comparação com os outros. Tudo isso precisa ser identificado. Segundo, confronte essas ideias com a palavra. A Bíblia é o filtro. É ela que vai separar o que vem de Deus e o que foi plantado pelo inimigo. Se o pensamento não se alinha com a graça, com a verdade, com a identidade de filho, com o amor de Deus, então descarte. Leve cativo a obediência de Cristo, como nos instrui 2 Coríntios 10:5. Terceiro, substitua. Não basta apagar, é preciso reprogramar. Renove a mente com verdades bíblicas, leia, medite, declare a palavra, grave versículos, ore em cima deles. Escreva no espelho, cole na geladeira, transforme sua casa num ambiente onde a palavra respire com você. Quarto, persevere. Não é de um dia para o outro, é processo. A mente que foi ferida por anos não será curada com um vídeo, mas será com constância. Deus honra quem permanece, quem volta para a palavra todo dia, quem busca, quem insiste. A tecnologia nos mostra algo curioso. O sistema operacional define tudo o que um dispositivo pode fazer. Não importa se você tem o celular mais caro, se o sistema estiver corrompido, nada funciona. Assim é a mente. Você pode ter dons, talentos, promessas, mas se sua mente ainda estiver operando no sistema do medo, do passado, da crítica, da rejeição, você vai travar. Vai entrar em modo de erro. Vai viver aquém do que Deus te chamou para viver. Mas quando a palavra se torna seu sistema interno, tudo muda. Você deixa de reagir com carne e passa a reagir com fé. Você para de ser guiado pela emoção e passa a andar por convicção. Você se levanta onde antes caía, você continua onde antes desistia, você perdoa onde antes odiava, você confia onde antes tremia. E o mais importante, você volta a ouvir a voz de Deus com clareza, porque o ruído mental começa a ser silenciado, e onde antes havia confusão, agora há direção. Como está escrito no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho, uma oração de purificação da mente. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está fazendo algo profundo. Agora, quero orar com você, não como encerramento, mas como começo. Coloque a mão sobre a cabeça e ore comigo. Senhor, eu reconheço que a minha mente precisa ser purificada. Durante muito tempo, abriguei pensamentos que não vieram de ti. Eu aceitei mentiras. Eu repeti vozes que me afastaram da tua presença. Mas hoje eu entrego minha mente. Lava, limpa, renova, transforma. Apaga tudo o que não te glorifica e planta em mim a tua palavra. Que eu tenha a mente de Cristo, que a minha consciência seja templo e que a tua paz governe cada pensamento, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, limpa a minha mente. Esse é seu altar hoje. Esse é seu ponto de partida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Ajude a palavra a chegar onde você não pode ir. E volte aqui sempre que precisar, porque a renovação da mente é diária. Deus te abençoe. A jornada continua.